Olá, meu irmão, a paz do Senhor Jesus para você e para toda a sua família. Eu quero meditar com você no dia de hoje na palavra de Deus, que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo de número 16 e dos versículos 19 ao 31. E eu quero nesse momento fazer menção dos versículos 27 e do versículo 28, onde o texto bíblico vai nos deixar a palavra de um homem que dizia: eu rogo a ti que mande ele até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que ele testifique e eles não venham para esse lugar de tormento. Esse texto bíblico está contido na parábola que Jesus contou sobre Lázaro, um mendigo, e sobre um rico. O Lázaro vivia uma vida miserável, vivia uma vida escassa, vivia uma vida de pedinte e muitas vezes até ignorado. O rico, por sua vez, era uma vida de festa, banquetes, muita coisa boa, luxo, carros, casas, viagens, roupas, amigos, E tantas coisas que o dinheiro proporciona para os homens sobre essa terra. E eu quero meditar com você e quero convidar você a ficar totalmente atento ao que eu vou dizer, para que você aproveite e que esse vídeo te traga uma reflexão e que essa reflexão te traga crescimento na sua vida e também na vida daqueles que estão ao seu redor. Nós estamos chegando no fim do ano. É muito comum algumas coisas acontecerem no fim do ano. Olhamos para trás, fazemos um balanço. Olhamos para frente, fazemos projetos. É também comum no meio evangélico, todos nós já sabemos, que nessa época do ano se inicia muitas pessoas a falarem de profecias, de fim de mundo, de desgraças. Porém, é preciso ter inteligência, sabedoria e entender que nenhum homem, por mais sábio que seja, ele pode determinar o fim das coisas, porque nem o próprio Jesus ele determinou. Mas são costumes que nós temos de, nessa época do ano, ou se alegrar pelo que realizamos, ou se entristecer pelo que não realizamos. E também fazer projetos e até mesmo fazer profecias e aproveitar o momento de comoção, porque muitos ficam tristes porque se lembram dos parentes que morreram, se lembram de tantas coisas. Mas eu quero convidar você à realidade da vida e o que Jesus ensinou nessa parábola. O ano está acabando, isso é verdade. Outro ano esperamos que comece, também é verdade. Mas tudo está diante de Deus, tudo está no controle de Deus. E o texto que nós estamos meditando, ele relata um morto falando. Temos curiosidade de como é a morte, temos curiosidade de como é passar para o lado de lá. Muitas pessoas até mesmo ensinam através de religiões que tem como ter contato com a morte. E Jesus nesse texto disse que não existe mais contato. Ao homem está ordenado morrer uma única só vez, depois disso vindo um juízo. Esse rico, enquanto estava vivo, ele não ligava para a lei de Deus, ele não ligava para a palavra de Deus, ele não tinha nenhum interesse em uma vida religiosa, porque ele tinha muito mais o que fazer do que ficar meditando e pensando no que estava escrito na Bíblia Sagrada. Mas quando ele morreu, diz o texto bíblico, que a primeira coisa que ele fez foi reconhecer que ele tinha o pai Abraão. Isso quer dizer, assim que ele morreu, ele reconheceu que existia Deus. Esse homem, ele está fazendo tudo certo, mas na hora errada. E este vídeo é para que você pense nisso. Não deixe para fazer a coisa certa na hora errada. E o homem ficou desesperado, porque agora ele estava numa vida de tormento. Ele foi para o inferno. Biblicamente, nós cremos no céu e no inferno. Se você não crê, nós respeitamos você e pedimos que Deus lhe abençoe a cada dia mais e que você possa conhecê-lo de forma a entender por que nós cremos no céu e nós cremos no inferno. Mas aquele homem, ao se ver naquela situação, a primeira coisa que ele fez foi se lembrar que ele tinha parentes, que ele tinha uma família, que ele tinha 5 irmãos que estavam vivendo conforme ele estava vivendo. E aí ele vai fazer um pedido, ele fala: por favor, manda Lázaro, o mendigo, subir e falar com os meus irmãos. Os meus irmãos, quando escutarem um morto falar, os meus irmãos vão se converter, os meus irmãos vão começar a viver uma vida digna para que eles não venham para este lugar de tormento. A preocupação daquele homem com os seus irmãos era certa. A preocupação daquele homem com a sua família era certa, mas era no momento errado.
tudo que nós temos que fazer enquanto estamos em vida. E nós, como igreja, nós, como cristãos, temos feito isso. Temos vivido a vida entendendo que ela é um momento e que há a vida eterna e que há inferno e que há um céu. Como você está? Hoje nós sabemos que as pessoas estão baseadas naquilo que possuem, no seu dinheiro, na sua roupa, no seu carro, na sua casa, no seu sucesso, na sua fama. E essas pessoas, por causa de todos esses aparatos, elas não se preocupam com Deus. Elas não se preocupam com o próximo, elas não estão muito preocupadas com o que pensam. O importante é que elas estão exibindo nas redes sociais seus carros, suas belas casas, suas belas roupas, suas belas viagens, e não importa o próximo que está ao meu lado. Eu quero convidar você. É tempo de fim de ano, é tempo de pensar, de refletir. O homem trata o homem pelo que o homem tem, e isso é um dos grandes erros. Nós vivemos uma época de pandemia, por exemplo, e se você olhar ao redor, existem tantas regras que parece que não vai ter fim. Mas quando você entra em um ônibus, você vê que a regra não funciona. Não existe distanciamento, não existe controle e a população fica refém do governo e das instituições. As pessoas não ligam para quem não tem recurso, porque se morrer é apenas mais um. Aqueles que têm recursos financeiros, eles estão fechados, eles estão distanciados. E eu quero convidar você, meu irmão, não é mais tempo de brincar. Até mesmo aqueles que nesse período ficam dizendo sobre a volta de Jesus, não importa quando vai ser a volta de Jesus. Jesus disse, ficai pronto, estai vigilante. Se for hoje, eu estou pronto. Se for amanhã, eu estou pronto. Não se preocupe quando será. Apenas esteja pronto para que quando você partir, você não fique que nem esse homem, triste por ter escolhido caminhos que não te levaram a viver uma vida de paz e de alegria após a morte. Você pode não acreditar em nada disso, você pode achar que tudo isso é mais um apelo para que alguém ouça e vá à igreja e tantas coisas que se falam. Mas eu quero convidar você a fazer a coisa certa na hora certa. E hoje, agora é a hora certa de crer, de viver uma vida como a Bíblia ensina e de parar de ser uma pessoa egoísta e sem carinho e sem amor pelo próximo. Pense nesse dia. Eu espero que você tenha a esperança de entender que, como Lucas diz no capítulo 1, no versículo 37, que para Deus nada é impossível. Se você ainda não é o que você almeja ser, não desista. Se você ainda está preso a algum vício, a algum tipo de comportamento, se você não conseguiu o que você queria, não desista. Para Deus nada é impossível. Continue crendo, continue se espelhando em Cristo, continue vivendo uma vida cheia da presença de Deus. Mude o seu comportamento, mude as suas atitudes e se lembre que um dia, quando morrermos, não poderemos voltar para avisar ninguém. Se você queria saber o que o morto diz quando morre, eu creio que todos aqueles que morrem, a primeira coisa que eles pedem é o que esse homem pediu. Me deixa voltar para avisar aqueles que lá ficaram, para que eles vivam melhor, mas não vai ter isso. Então, aproveite esse vídeo, compartilhe com quem você acha que pode ser edificado e que você possa crer em Cristo, viver como cristão e aplicar na sua vida tudo aquilo que Jesus ensinou. Desejo a todos aqueles que acompanham esses vídeos um feliz 2022, se Deus permitir, e quero continuar o 2022 melhorando como pessoa, como marido, como pai, como amigo, como pastor e como aquele que pode ajudar alguém a conhecer a Jesus. Feliz 2022 e não se esqueça, faça a coisa certa na hora certa e creia que para Deus nada é impossível. Fique com Deus, esse é o meu desejo. No nome de Jesus, amém.